Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado 24 de maio de 2025, um dos finais de semana mais importantes, se não o mais importante, do automobilismo mundial, porque é final de semana de 500 milhas de Indianápolis e também final de semana de GP de Mônaco. Até hoje eu não entendo o porquê disso, né? Já ameaçaram dar uma trocada e tal, horários até que não coincidem, mas trata-se de um domingo e que quem gostaria de ver os dois em loco tem dinheiro para isso. Talvez quem tenha dinheiro possa pegar um jatinho e conseguir, mas acho que é bem difícil. Mas enfim, é um final de semana, né, de Grande Prêmio de Mônaco e de 500 milhas de Indianápolis. Antes de eu chamar quem está justamente em Indianápolis, no palco, no templo do futebol, olha, eu já ia dizer, é mania de falar de futebol, né? Mas no templo do automobilismo, a gente tem na nossa mesa de áudio o Davidson Rosa, Central Técnica e Gravações, o Guilherme Silva, desde a semana passada, em loco, mas não vai dar para ir em Mônaco e voltar, né, Bernardo? Já em Indianápolis, tudo bem, Bernardo Berch? Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. Foco 100% em Indianápolis aqui. Eu sequer acompanhei direito o GP de San Marino, né, de Imola, então estamos aqui perto da fofoca, perto do esporte, perto da pista, do ronco do motor, e tem muita coisa para falar de Indianápolis e bastante entrevistas que a gente coletou aí ao longo da semana e principalmente recentemente, para dar um cenário de como é que deve ser essa corrida no domingo. Pois é, tu conversou com muita gente, obviamente fica à vontade para a gente ir trazendo para o nosso ouvinte essas conversas que você teve durante a semana, né, das 500 milhas de Indianápolis. Antes da gente falar, claro, das 500 milhas, teve polêmica, né, nas 500 milhas, teve muita coisa acontecendo, a Penske cortando cabeças em pleno final de semana, ou em plena semana de Indianápolis. A gente vai falar, obviamente, sobre isso, mas trazer aqui para a conversa o nosso Flávio Bandeira. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Você está em São Paulo, né? Mas faz parte também, um homem muito requisitado na sua profissão, nosso jornalista Flávio Bandeira, mas sempre muito bem-vindo aqui ao nosso 300 por hora. Boa tarde, Guti. Boa tarde, Bernardo. Enfim, então, já estamos por aqui de novo, né? Para variar um pouquinho. Enfim, eu acho que tu resumiu muito bem, Guti. Acho que talvez seja o final de semana, se não um dos mais, o mais importante para quem ama o automobilismo, para quem gosta de corrida. É uma pena que, ao que dizem, vai ser talvez a última vez que tanto Mônaco pela manhã quanto Indianápolis à tarde estarão juntas na mesma data, mas são, sim, de fato, duas corridas importantíssimas para quem gosta. Possivelmente vai ser um domingo em que, né, vai ficar o dia inteiro mobilizado na frente da TV assistindo duas corridas que, dentro das suas perspectivas, prometem entregar, né, o que geralmente elas entregam. Indianápolis, ao meu ver, pouco mais de emoção. O Mônaco já vai precisar de um imponderávelzinho, um safety car, alguma coisa assim mais, né, fora do habitual. Tanto é que criou-se uma regra, né, de um pit stop a mais para essa edição, um pit stop a mais obrigatório. Mas, enfim, Mônaco está aí. Eu sempre digo assim que falem mal de qualquer pista da Fórmula 1 na minha frente, menos Mônaco, porque de fato é a minha preferida. E boa notícia ou não para quem gosta da Ferrari, tá permitido sonhar. Agora resta saber se a Ferrari vai ajudar. Bom, a gente vai falar ainda mais de Mônaco aqui no programa, é claro, mas, Bernardo, faz um resumo pra gente, né, do que foram essas semanas, ou essa última semana, desde que você chegou. Teve muito treino, teve equipe, teve piloto sendo desclassificado, teve o grid sendo definido. A gente vai com Robert Schwartzman, que eu acho um baita piloto, largando na frente. Não quer dizer tanto, e você pode me corrigir, largar na frente nas 500 milhas. Eu acho que chegar ali próximo dos líderes nas últimas voltas tem sido mais importante, mas eu quero que você faça, por favor, até para aproveitar você em loco e viu tudo de perto, conversou inclusive com personagens, o que deu para ver das forças, né? Tem
Tem a Prema, tem a Rahal, McLaren, Chip Ganassi, Meyer Shank também, todo mundo querendo chegar ali próximo. O que a gente pode esperar, mas principalmente o que você viu até agora para a corrida de amanhã? Gutierrez, largar na pole position, largar na primeira fila é um bom princípio, né? Pelo menos mostra que tem um Saber carro que tá rápido. andando, né? Claro que a gente conversou aqui, por exemplo, com o chefe da Juncos, o Ricardo Juncos, fala com alguns pilotos. Tem coisas que você pode fazer, especialmente para o carro de treino, que depois você não consegue reverter para um carro de corrida rápido. E muita gente está apostando que esse carro da Prema que larga em primeiro não vai ter um ritmo tão condizente de corrida. E talvez, por exemplo, o Callum Ilott, que é o outro carro da Prema que larga no meio do grid, represente melhor o desempenho geral dos carros da Prema. Mas já é um grande trabalho de uma equipe que está estreando em Indianápolis, um piloto que está estreando, o Ilott já tem outras 2 corridas de experiência, mas, enfim, é uma incógnita que a gente tem para a corrida, qual vai ser o desempenho real do Robert Schwartzman em ritmo de prova, mas ele já entrou para a história porque fez a pole position. A outra grande manchete que até eclipsou essa questão do Robert Schwartzman é todo o bafafá. O bafafá é o termo técnico usado pelo próprio Hélio Castro Neves para a situação da Penske, que é o tal do atenuador gate. E aí também teve uma brincadeira que tem a musiquinha do Carlos Sainz, que é o Smooth Operator, deveriam cantar o Smooth Attenuator aqui para a Penske. E o jeito como foi resolvida a questão, empurrando 2 carros para o fim do grid, sem que eles disputassem a última chance de classificação, né? Porque um carro ficou de fora, do Jacob Abel, da Dale Coyne, foi o 34º, e aí não vai correr. Muitos acham que esse carro deveria correr, e aí criou uma grande animosidade, porque tinha uma peça que foi ilegalmente tratada, não é nem instalada, né? Eles fizeram um tratamento estético, entre aspas, né? A justificativa é que é muito mais estético que qualquer outra coisa, em cima dessa peça, que é o atenuador, que é feito só para absorver colisão traseira do carro e o piloto não se machucar. E 2 carros tinham, do Will Power e do Joseph Newgarden, e o do Scott McLaughlin não tinha, e aí o Scott McLaughlin larga em 10º porque não foi desclassificado. De qualquer forma, esses carros que estavam irregulares vão para o grid, um carro que estava regular não vai para o grid. E o que podia se esperar que você acalmar com os dias passando, a verdade é que a gente teve, por exemplo, na sexta-feira, no Carb Day, muita vaia para a Penske. Sempre que o carro ia para a pista, quando recolhia para o box, teve a competição de pitstops, que foi vencida pelo Joseph Newgarden e a equipe dele de pitstops. Também tomaram vaia até o fim, afinal foi 2 carros da Penske. E aí tem gente que foi embora mais cedo, não ficaram esperando o final do pitstop, porque estavam torcendo, por exemplo, para o Scott Dixon na semifinal ou para o Pato O'Ward na semifinal. E aí as 2 Penske que avançaram para a final fez aquele silêncio, assim, em vez de ser festa. Foi muito esquisito, porque o pitstop competition, a competição de pitstop é uma grande festa, e aí ficou aquele climão, porque tá todo mundo bravo com a Penske e ninguém tá feliz com a solução para o problema. Tá, mas então vamos lá por partes. Esse tratamento estético é só uma questão de segurança, apenas regulamento cru ou deu vantagem à Penske? O discurso é de que é estético, que a Penske é muito caprichosa, ela faz as suspensões cromadas, tudo Sim. é muito bonitinho e tal. Mas, por exemplo, tem gente que mostra o gráfico de túnel de vento do chassi da Lara e ele mostra que passa ar ali onde tem esse atenuador. Não é muita coisa, mas se passa ar, para uma corrida que cada 10º de milha por hora faz diferença, alguma vantagem competitiva de ter a peça toda lisa ao invés de ter a peça com arestas, é possível que exista. Então fica essa famosa torta de climão. Não acho que faria uma enorme diferença para o desempenho geral dos carros da Penske chegar ou não nos 12 primeiros do grid, mas é aquilo, não pode, o regulamento diz que não pode, e foi feito, e ninguém pegou, porque na verdade depois se descobriu que o carro do ano passado também tinha essa peça com alteração, foi campeão da corrida no ano passado, e claro, os americanos não têm como cultura mudar resultado, talvez fosse uma Fórmula 1, declarassem o segundo colocado campeão, que é o Pato O'Ward, mas vai ficar o Joseph Newgarden como vencedor mesmo dessa corrida do ano passado.
Bom, fica à vontade, viu, Flávio? Se quiser também entrar na conversa, eu sei que tem torcida para Penske, então criou-se, agora é minha outra pergunta, criou-se um ar aí em Indianápolis de que eles trapacearam, tipo a torcida, o público, eu sei que tem, né, torcedores de tudo que é equipe, de tudo que é piloto, mas criou-se então uma atmosfera, agora encontrei a palavra, uma atmosfera em Indianápolis de que tem coisa errada com a Penske e a Penske sendo apupada aí pela torcida. Não, e de Eles novo, são os vilões, eles viraram os vilões do final de semana. Desculpa, Flávio, pode falar agora. não, Porque eu defini que eles são os vilões. Não, eu ia pegar o gancho justamente nisso, Bernardo. Criou-se um clima total, não digo totalmente, mas bem hostil para uma equipe que é da casa, né? E amplamente vencedora. Até, eu não vou me lembrar se recentemente teve um outro caso que até envolveu o New Garden, de trapaça, algo assim, que ele teve que se explicar, mas aí foi uma outra situação, mas aí aí você pensa, mais uma vez a Penske. E é complicado, e ao mesmo tempo você fica pensando, poxa, uma equipe com toda a história que tem, com vários títulos de Indy 500, precisa mesmo estar passando por isso, sabe? Enfim, não sei quais são os motivos da Penske, enfim, mas é a típica situação que, poxa, precisava mesmo estar passando por todo esse constrangimento, sabendo que com a peça, sem a peça, estaria da mesma forma entre os favoritos à vitória, sabe? É uma pena, assim, e agora falando mais assim como quem acompanha também e tal, e tem uma certa torcida, até porque a Penske, a gente não pode nunca deixar de lado que a Penske foi sempre uma grande porta de entrada para pilotos brasileiros que venceram. É uma grife, né, Flávio? É uma grife, não estamos falando de uma equipe satélite pequena. Isso, sabe? E aí fica pensando, poxa, a Penske foi sempre uma porta de entrada e marcou as vitórias dos pilotos brasileiros, exceto a vitória do Tony. Poxa, não precisava estar passando por isso. E é aquilo. Vamos supor que a vitória vem amanhã. E aí, sabe? E aí, como é que vai ser, sabe? É complicado, né? E por outro lado, né, o Jacob Abel foi quem sobrou, né? Acabou, digamos assim, não sendo punido, porque né, foi a classificação, ficou de fora, enfim. Mas ali fica aquela pontinha de tipo, poxa, será que foi por causa disso? Dá para se levantar pelo menos esse questionamento. Se foi ou não é outra história, mas dá para levantar esse questionamento. Ele possivelmente deve se questionar, provavelmente. Ô Bernardo, dito isso, o McLaughlin tem alguma chance? Perdão, o McLaughlin tem alguma chance? Ele virou um dos favoritos, na verdade, né? Porque sim, bota o Will Power e o Joseph Newgarden para o fim do grid, a outra Penske, que é um dos carros mais rápidos de todos, tá ali na parte da frente do grid, tá ali nas primeiras filas. Então ele automaticamente tem algum favoritismo, vai largar bem posicionado. Tinha um carro muito rápido ano passado, teve um carro muito rápido esse ano, muita gente já apontou ele era um dos favoritos a fazer a pole position, que eles não disputaram, então o McLaughlin vira imediatamente um dos caras que pode ganhar essa corrida. Você falou com alguns personagens, né, do passado, do presente, que ainda querem escrever um pouco desse futuro também das 500 milhas, e muito legal que dá para ver assim, ter o acesso aí a vários personagens importantes durante a semana. Até vamos começar falando com o Ricardo Juncos, que é dono de equipe, e falou dessa polêmica exatamente da Penske. Ele dá depois um pouquinho uma palhinha sobre desempenho, sobre o que fazer na corrida, mas primeiramente também falar um pouco da parte de quem entende, de quem está lá e de quem sente, né, como chefe de equipe, esse problema aí que teve da Penske usar uma peça irregular. Eu não sei, acho o regulamento é muito claro, mas o carro há muitos componentes do carro que podem ser alterados. Aí pode haver área de reglamento que se pode interpretar de uma maneira ou outra maneira. A gente não tem experiência de túnel de viento e essas coisas, a gente não sabe se isso melhora ou não, ou quanto melhora. Porque a gente não tem a capacidade econômica de poder hacerlos como outras equipes, túnel de viento e tudo isso. Así que no te puedo falar, lo que sí te puedo falar es que es todo muy al límite,
A veces esas cosas acontecen. O carro de McLaughlin creo que estaba diferente, estava como está como a gente, por exemplo, sem modificações. Aí acho que pode haver sido um erro mesmo de equipe. Acontece que, obviamente, o equipo Penske tão poderoso, também dono de categoria, aí está o problema. Aí acho que está se magnifica muito tudo porque conflito de interesses, right? O cara é o dono de categoria e o cara mesmo, a equipe dele, não passa a questão regulamentária, mas tampouco a gente pode no ver todas as coisas que Roger Penske está haciendo para a categoria. Acho que a categoria está por um momento muito bom. Ele tomou conta em 2020, a gente teve a pandemia e Penske sempre está soportando a categoria por el bem de todos. E a gente agradece muito todo o que ele está fazendo. Assim que acho que há que separar as questões e bueno, agora seus dois carros estão penalizados e tudo que a gente já sabe, não? Isso que a Prema fez aí de colocar a pole position, um carro que está andando muito rápido, é algo que pode fazer especial para a classificação e na corrida vai te cobrar alguma coisa? É algo especial que eles têm daquele chassi deles? É o engenheiro aeroespacial deles que achou algum segredinho? Não, eu acho que há que ver a corrida agora. Muitos carros estão muito rápidos solos, quando você gira sozinho, mas em tráfego com outros carros não vai tão bom. Eu não sei o caso deles, o Kalu Mailo não está tão rápido como ele, Helio Castroneves tampouco está tão rápido como si está Rosenqvist, que estava pelejando por a pole, mesma equipe, e os carros são supostamente todos iguais, mas um vai melhor que outro. Essas são as 500 milhas, a gente não sabe, às vezes tem mais sorte, às vezes algo ficou no carro que deu certo e quizás ano que vem isso se acaba, porque assim são as 500 Última pergunta, porque eu vi a conversa ali de canto, olhei de longe. Will Power tava conversando pro ano que vem com o cara da Penske? A gente é muito amigos, há muitos anos que somos amigos e a situação que está acontecendo com Penske, a gente está falando disso mais que nada e muito pouquito, mas nada, é um grande amigo que estávamos falando da situação de Penske. Mas a Junco já tem tamanho para ter um Will Power. Ah, bueno, a gente tuvo Román Grosjean también, ¿no? De Fórmula 1. Acho que a equipe nuestra acho que está demostrando una capacidad técnica, una capacidad deportiva, una organización en líneas generales que da para tener cualquier piloto, mas no debe ser barato tener a Will Power provavelmente com a gente. Bom, tá aí o papo com um argentino, um pouco brasileiro também, né? O Bernardo já brasileirou ele um pouco, de tanto que a gente sempre conversa com ele nas 500 milhas. Dá pra ver que é algo assim que alguns não querem abordar, outros acham um pouco ruim. Tu acha que isso pode manchar uma vitória do McLaughlin, Bernardo? Não, até acho que na hora resultado, norte-americano respeita muito o resultado. A não ser que descubra alguma outra coisa depois da corrida, o que for feito da corrida, agora os carros já estão regularizados, já estão com as peças corretas, o do McLaughlin teoricamente já estava com a peça correta de qualquer forma, então esse resultado vai ser respeitado. Eu só não sei o clima, né, naquelas últimas voltas. Ano passado a vibração foi tão grande com a vitória do Newgarden e da Penske, se vai ter a mesma resposta caso eles estejam na mesma posição esse ano. A gente vê pela própria fala do Ricardo Juncos que existe um respeito pelo que o Roger Penske fez para a categoria, o crescimento, ele comprou o oval, ele comprou a categoria, ele tem feito um trabalho que ajudou, por exemplo, a lotar a corrida, teve lotação esgotada, venderam todos os ingressos pela primeira vez em décadas, então tem todo esse lado que as equipes respeitam e ninguém quer cutucar demais a ferida, todo mundo quer meio que passar por cima disso aí e resolver logo. Mas ficou esse gosto amargo, claro, para todo mundo. Os amigos me permitem fazer uma brincadeira? A casa é tua. Em cima da frase do Bernardo, norte-americanos respeitam muito o resultado, exceto quem ocupa a cadeira da Casa Branca, tá? Também tem isso, né? E não ouço esse programa antes de eu deixar o país na segunda-feira. Ou eles vão querer que tu deixe antes. Também tem isso. Ô Bernardo, você conversou com outros caras também, né? Um deles, inclusive, não precisa chamar ele agora, mas vai largar em 22º. Largar em 22º pode deixar a gente com alguma esperança ou não?
Já se venceu as 500 milhas de Indianápolis de 22º, de 23º. O próprio New Garden fez uma vitória assim há 2 anos atrás. Tem que ver qual é o acerto de carro que o Hélio Castro Neves conseguiu. Acho que pode já chamar a conversa com ele, a nossa conversa um pouquinho mais extensa aí do programa, só que é uma conversa especial, porque ela vai falar da entrada do Hélio Castro Neves no Hall da Fama do automobilismo norte-americano, que normalmente não acontece para pessoas que ainda estão na ativa, e o Hélio ainda está correndo, mas os resultados dele são tão expressivos que ele acabou recebendo essa honraria, e aí a gente fez a entrevista com o Hélio exatamente na cerimônia em que ele foi homenageado e recebeu até, mas além dos 4 anéis que ele tem de campeão das 500 milhas de Indianápolis, recebeu agora o anel do Hall da Fama do automobilismo norte-americano e das 500 milhas de Indianápolis. Então vamos conversar com o Hélio sobre receber esse prêmio, como é que é o momento que ele tira o macacão e coloca, né, o traje de gala para ser homenageado. Hoje não importa, acho que o macacão acabou a gente estar dando aqui nessa situação, uma situação incrível, né? Você está sendo agora apresentado no Hall da Fama, uma coisa que, um reconhecimento incrível. Acho que nós estamos falando da meca do automobilismo, né? Indianápolis, que é um lugar tão especial, um lugar tão incrível. Então fico muito orgulhoso, obviamente, todo aquele trabalho duro, desde moleque andando de Ribeirão Preto, indo para São Paulo, andar de kart, e agora aqui nas pistas mais importantes do automobilismo mundial, e a gente representando a nossa bandeira brasileira, mostrando que não só o futebol domina, mas que os pilotos também é bom no esporte. Eu queria entender assim, um pouco o que pesa, sente, assim, responsabilidade, né? Porque agora tu além de piloto, é um embaixador do esporte, uma figura pública gigantesca por causa disso tudo, né? Pois é, ainda não caiu a ficha, para te falar a verdade, né? Minha cabeça ainda está pensada nas 500 milhas, na corrida no domingo, e passando por isso. Normalmente não é comum o pessoal colocar a pessoa no Hall da Fama em atividade, então para mim é um orgulho muito grande. Eu não vejo pressão, pelo contrário, eu vejo um reconhecimento, um carinho muito grande pelo público americano, um reconhecimento do trabalho duro de todos esses anos, que são muitos, então é muito bacana fazer parte disso. E hoje de manhã, mídia, agora celebração, amanhã pista, sábado parade. Como que funciona essa questão de virar as chavinhas para, nesse momento, desligar um pouquinho da Indy 500 e curtir o seu momento, a sua celebração, a sua homenagem? Pois é, eu acredito que isso vai acontecer mais para frente. A cabeça ainda está no meio que na página em corrida, né? Como a gente diz aqui, no mode racing. Então, isso é como se fosse um jantar agora. Eu entendo a importância, mas para mim está como um jantar normal, como sempre foi. E acho que daqui mais para frente a gente vai entender quão grande é esse reconhecimento aqui hoje. Hélio, eu sei que quando você saiu do Brasil, teve uma baita festa em Ribeirão Preto com os colegas de kart, e que muita gente que eu conheci, que esteve ali, fala que ali foi uma passagem, e realmente é uma passagem que você vai para a Europa. Aquele garoto, Hélio Castro Neves, imaginava que um dia conquistaria o automobilismo norte-americano e, falando de tetra nas 500 milhas de Indianápolis, conquistaria o mundo. Olha, eu sempre sonhei, né, em ter um êxito enorme no automobilismo. Não vou dizer que dediquei muito, mas sempre pensando em conquistar os títulos, conquistar as vitórias. Nunca pensei em ser em estar no Hall da Fama, né? Aí já realmente vou ser sincero, mas eu sempre pensei, acho que quando a gente traça um objetivo, faz parte disso. O objetivo final é o quê? Chegar no ponto mais alto do que você trabalhou. Então, para mim, está sendo surreal, para te falar a verdade. Tudo isso acontecendo, hoje eu sou uma testemunha desses reconhecimentos, mas de que realmente
trabalho está sendo pago, né, de tudo isso. E eu tenho muito, obviamente, a agradecer a Deus, obviamente, por ter me mantido motivado, com vontade de sempre estar aí trabalhando duro e obviamente, para mim é um prazer quando você está dirigindo o carro de corrida, porque isso não é trabalho, é um prazer. E nesse momento a gente tem figuras assim para lembrar, personagens dessa tua carreira que tu lembra agora, vindo agora para esse momento? Pilotos, rivais, chefe de equipe, família, o que dá para lembrar? Estão vindo aqui, mecânicos que eu trabalhei na Penske, que obviamente viraram muitos amigos, né? Gostaria muito que um grande amigo, Gil de Ferran, estivesse aqui, porque ele fez parte da minha carreira também. Hoje eu não estaria aqui recebendo essa homenagem se também não fossem por esses pilotos. O Tony, não sei se o Tony vai estar aí, provavelmente. Ele tá pra lá e pra cá, como corre pra lá e pra cá agora? Muita coisa, mas ele é outro também que faz parte da minha carreira. Enfim, não importa se estão aqui ou não, eu sei quem são as pessoas que foram importantes, que me deram essas ferramentas para eu conquistar o que estou conquistando hoje. E Hélio, você abraçou o projeto Dancing with the Stars e venceu. Você abraçou o seu projeto como piloto e venceu. Quais outros projetos você vai abraçar para vencer também? Pois ainda tem muita coisa, né? Dizem que a vida começa aos 50, então eu acho que nós estamos agora... Um dos projetos é voltar para o Brasil, como eu estou fazendo com a Stock Car. Estou muito contente de estar tendo essa oportunidade também, aprender também, porque eu acho que faz parte normalmente da adaptação, voltando para as pistas brasileiras. E sim, eu ainda não achei esse momento. Tem uma participação aqui na equipe, eu vou ainda estar indo e vindo, mas acredito que tem muita coisa boa para acontecer no futuro. Vamos ver o que vai acontecer. Tá, agora já que ele perguntou, vai ter dança no baile do Hall da Fama? Não, peraí, né? O palco é muito pequeno, não dá não. A performance não cabe ali no palco. Mas tá muito legal. Bom, tá aí o papo com o Hélio Castro Neves. Eu já tive uma imagem assim, Bernardo, parecia o Dança das Estrelas, né? Que ele participou, todo mundo arrumado, um hall assim, né? Um salão mais pomposo. Levou terno pra isso, Bernardo? Tu esperava esse evento ou não? Eu tive que arranjar um blazer aqui para me disfarçar ali no meio dos bacanas. Até brinquei com o Hélio se ia ter dança, né? Já que ele é um especialista. Aí ele disse que não, deu uma amenizada. Mas no fim teve dança. Ele não dançou, mas teve um coral especial da Universidade Purdue, que é aqui de Indianápolis. E aí os caras cantaram, fizeram umas interações que eles fazem com o público que está ali, foi bem divertido. Ô Bernardo, e tu como um grande pé de valsa dançou? Não participei dessa parte mais lúdica, eu estava ali muito vestindo o lado profissional. Ah, tá, não, beleza. Bom, Bernardo, a gente pode vamos para o nosso pit stop, depois a gente traz as outras conversas, ou você quer continuar nessa toada aí chamando os nossos participantes? Vamos fazer o pit stop, a gente já vamos fazer um chamariz, né? No próximo bloco tem Tony Kanaan, o chefão da McLaren, e tem Alex Palou, a grande força dominante da IndyCar. Bom, então a gente vai para nossa única parada, nosso pit stop aqui no 300 por hora e já voltamos. Estamos de volta aqui na sua tarde de sábado com o nosso Guaíba 300 por hora, num final de semana importantíssimo, programa hoje com o Bernardo Berch, direto de Indianápolis, tem as 500 milhas amanhã. Aliás, para quem quiser saber, né, o horário de largada de Brasília, 13h45, 15 para as 2, Mônaco, 10 da manhã, horário de Brasília, mais cedo pela manhã, mas então fica aí para quem quiser ficar mais ligado nas nossas duas principais corridas, dá para se dizer, a principal, né, a mais charmosa da Fórmula 1 e sem dúvida nenhuma a principal da Fórmula Indy. Bom, Bernardo, você conversou com mais personagens, né, dessas 500 milhas, personagens igualmente importantes dos que você conversou no último bloco, ali no primeiro bloco, o Hélio Castro Neves e também o Juncos, mas eu sei que tem gente do presente e gente também do passado dessa categoria.
Acho que é todo mundo do presente, porque um também, chefão né? de equipe, né? Eu digo Pode ser passado até que na corra. pista. Pode correr. A questão pode correr. o Tony Canaan, se chover de manhã e tiver um atraso considerável no começo da corrida, como o Kyle Larson precisa ir para a corrida da NASCAR para não ficar fora da disputa do título do campeonato em Charlotte, a não ser que eles façam um remendo de regulamento, mas eu acho que disseram que não vão fazer. Aí o Tony Canaan é o piloto reserva da McLaren para substituir o Kyle Larson. Aí o chefe de equipe vai se escalar para correr. Seria Ele até brincou que se ele ganhar, ele vai demitir o Pato Ward, porque não é admissível que o Pato Ward bata na trave 3 vezes e ele vai lá e ganha de novo. Daí diz que ele é mais barato ele fazer o trabalho do Pato. E aí ele fez essa brincadeira aí, mas ele disse que ele não vai ter treino, ele não vai estar super preparado, ele só fez o treino básico e vai manter o carro na pista e ver o que dá para fazer conforme ele se sentir. Então, mas é um personagem, não é do passado, não, é talvez do presente das 500 milhas e é o chefe da McLaren. Ele não é só o chefe esportivo, como ele era ano passado, agora ele é o chefão da equipe McLaren na Fórmula Indy. Vamos ouvir então o Tony Canaan. Bom, Tony, eu queria conversar contigo uma coisa diferente, que a gente viu que conversamos bastante parte técnica, bastante corrida, foi fazer o refreshment e levou de carona o Gil de Ferran. Sim. E, na verdade, faz 25 anos do ano 2000, né? Quando ele foi campeão da kart e que meio que vocês começaram essa jornada, tu, o Gil, o Hélio, depois vieram pra cá. Então, falar um pouquinho dessa jornada e de levar o Gil na carona. Cara, vou falar aqui, lógico que todos nós sofremos com a morte do Ayrton, né? Em 94. E até o Gil ganhar o campeonato, nenhum outro brasileiro tinha ganho nenhum campeonato internacional de Fórmula 1, então ninguém ganhou, né? Se eu me lembre direitinho, acho que era isso. Então, fazer parte dessa história aí vem Hélio com as 500 milhas, Gil, eu. Então, relembrar o Gil não foi só porque eu estava em Indianápolis. O Gil foi uma das pessoas mais responsáveis de eu estar onde eu estou hoje, na McLaren, como chefe da equipe. Então, nada que mais justo que levar, eu chamava ele carinhosamente de Gilberto, para dar um rolê de Fórmula Indy. Eu nem sabia que eu ia andar, achei que a última vez que eu tinha andado era 23. Então levei ele de novo. Mas parece que a pista sempre te chama também, né? Porque teve aquela vez que não ia, daí voltou para fazer mais uma. Foi bem, inclusive. Cara, é aquela coisa. Eu tô super em paz com a minha decisão de ter aposentado. Essa foi uma história super... aconteceu há 2 anos atrás, quando eu poderia ser o reserva, eu não tinha nem a mínima intenção de estar onde eu estou hoje como chefe da equipe. Então, eu garanto para vocês que essa vez aqui, ó, depois de domingo, se não acontecer, não vai acontecer mais, que agora eu tenho um trabalho muito mais importante para fazer, e mesmo por contrato, eu não vou poder correr para outra equipe, e como eu que decido quem vai nos carros da McLaren, não vou eu. Para falar uma coisinha de corrida, tá tendo acesso ao que? Claro, os pilotos têm um pouco mais de acesso, mas a opinião assim, a questão do híbrido pode ter um papel importante na corrida ou a corrida deve ser parecida com o que a gente teve ano passado, principalmente na última volta, que a gente viu o Pato, por exemplo, brigando no passado. Tem que guardar, tem que usar logo? Não, tem que guardar. Tem que guardar. Eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença sim. Ano passado, o Pato, dependendo da decisão, se não fosse igual ao do Newgarden, eu acho que a gente teria tido uma chance por causa do híbrido. Então, todas as equipes, ninguém vai te falar qual que é a estratégia, mas todo mundo está pensando se acontecer como tem acontecido numa corrida da última volta, de como usar. Bom, tá aí o chefe da McLaren, que pode ser piloto, como a gente já trouxe na semana passada e o Bernardo reforçou agora. Pode ser um piloto na pista, inclusive, caso o Kyle Larson... sinceramente, se começar com essa possibilidade, eu vou dar uma secadinha e torcer para que o Larson vá curtir a sua vida na NASCAR, viu? Né, Flávio? A gente vai querer o Tony na pista. É uma molhadinha, né? Não, assim, nunca quis tanto que as 500 milhas atrasassem, assim, sabe? E eu tô na arena amanhã de manhã, então por mim ainda melhor. Se atrasar a largada, eu vejo a largada da minha casa tranquilamente. Não, e se daqui a pouquinho o Tony for para a pista, vai ser uma situação mega inusitada, o fato dele ser o chefe, porque na Meyershank, na equipe do Hélio, já tem o outro chefe, que é o próprio Hélio, né? É verdade. É verdade. Então, lá, os 2 chefes de equipe estão lá na pista, lá, enfim, mas eu confesso que eu tô
pequena torcida para que, né, dê uma atrasadinha, assim, como quem não quer nada, e o Tony vá para a pista, porque, né, nessas horas não tem como não levar para o lado da pachecada. Pô, seriam 2 pilotos brasileiros já vencedores das 500 milhas em 2 carros em condições de daqui a pouquinho vencer a prova. Pô, maravilhoso, né? Então eu vou torcer assim para que chova um pouquinho. Não, cara, e assim, falando do Hélio, a gente tava falando do Tony, claro, mas falando do Hélio, se ele ganha a quinta, bom, aí não sei, é estátua pra ele aí, gigantesca, em Indianápolis. Aí eu acho que o povo pira, né, Bernardo? É difícil a gente prever tudo que vai acontecer se rolar esse penta do Hélio. Acho que vai ter gente correndo pelada no meio do asfalto. Ah, eu acredito. Não vou citar nome. E eu tava brincando, tem que fazer vai ter que ter estátua do Hélio em vários lugares, assim, né? Nessa conquista certeza. Do eventual penta. Com certeza. O presidente do museu de Indianápolis até fez uma brincadeira na homenagem do Hall da Fama. Ele diz: eu tô transtornado porque esse rapaz, Hélio Castro Neves, ele insiste em destruir a nossa exposição especial dos tetracampeões das 500 milhas. Que ele quer fazer o penta e nós vamos ter que reformular todo o museu lá embaixo. Sim, vai ter que ser uma parte especial pro único que ganhou 5, né? Esperamos que ganhe, claro. Vamos ter que fazer uma sala só Hélio Castro Neves. Vamos ter que gastar para resolver esse problema. Bom, tem um outro piloto, né, Bernardo? Talvez um dos melhores pilotos espanhóis aí da atualidade, querendo ser um dos melhores da história, que você conversou também, né? O Alex Palou, é o força dominadora da Fórmula Indy no momento. Ninguém sabe como parar o espanhol. Com certeza já se credenciando a segundo maior piloto espanhol da história. Primeiro não sabe quem é. Eu não vou citar o nome, que é fácil a resposta. Um ganhou 3 vezes a Fórmula Indy, o outro é bicampeão mundial de Fórmula 1 e bicampeão mundial do Endurance, né? No Mundial de Endurance. E das 24 horas de Le Mans. Enfim, seguindo esse assunto. Mas igual, falamos com o Alex Palou, cara, gente boa, dá entrevista legal, não faz cerimônia. Falou com a gente. Claro, um pouco mantendo o segredo do que dá para fazer na última volta com o sistema híbrido, que nenhum piloto quer entregar isso. Até conversei com ele em off e ele me falou que o segredo mais ou menos é guardar o máximo que der na última volta e usar só na hora que tem certeza que vai assumir a ponta ou na hora que tem certeza que o outro não vai conseguir te passar se for o líder. Mas ninguém entrega essa estratégia. O Palou falou um pouco disso e também falou como é que é ter como colega de equipe, porque a Meyer Shank tem uma assessoria técnica da Ganassi, como é que é ser colega do Hélio Castro Neves, e lembrou um pouco também daquela corrida de 2021, que os dois disputaram a vitória e o Hélio ganhou o tetra. ¿Qué puedes hacer en la última volta de la carrera con el sistema híbrido? ¿Cuál es la táctica? No lo sé, la verdad que todavía no lo sé. Creo que tenemos unas ideas, pero creo que hasta el final no se va a saber quién lo tiene mejor, pero tampoco... Ninguno de los pilotos quiere hablar sobre eso también, es un poco de segredo. Sobre trabajar con Hélio, ¿cómo tienes algunas reuniones? ¿Cómo es trabajar con esta leyenda de Indianápolis? Es increíble tener la oportunidad de poder trabajar con él, escuchar, preguntar lo que piensa y también compartir el mismo coche de reglajes, es increíble. ¿Hablaron de la carrera de 21 que tienes duelo final? Prefiero no hablar, prefiero no preguntarle, pero no, la verdad que 21 fue increíble para mí de aprendizaje y creo que cuando alguien como Hélio, uno de los mejores en esta carrera, cuando te gana, si es mejor que tú, no puedes hacer nada. Ô Bernardo, eu tava prestando atenção na tua conversa com o Alex Palou. Explica pro ouvinte, assim, que não tá muito ambientado, como é que seria o manejo, a utilização desse sistema híbrido. Quantas vezes é possível usar, o que ele te dá, né? Como ele é, enfim, carregado ou não é carregado, deixa somente para uma vez na corrida, até para quem não está muito habituado a entender como pode ser utilizado esse sistema. Certo. Gostou do meu portunhol na entrevista com o Alex Palou? Muito bom, muito bom. E eu gostei da simpatia dele também, achei ele legal nisso. Ele na descanso
ele não se faz de desentendido. Tem uns caras que a gente conversa, às vezes se fazem Sim. de desentendido. Não, e ele disse, o que não vou te dizer, eu não vou te dizer e tá tudo certo. É isso aí. Mas, enfim, o híbrido, ele, na verdade, quem pensa assim, não, deve entregar um monte de potência, que nem na Fórmula 1, na verdade ele entrega uma potência, não, eles regularam para não ser tão definitivo esse uso do híbrido. Ele estava entregando menos de 1 milha por hora de velocidade máxima, mas ele ajuda na tração do carro, na saída de curva, para o carro sair da curva um pouco mais rápido, e aí, claro, tu tem perto de 1 milha por hora na reta mais que o outro, igual é uma vantagem que ninguém quer entregar para o adversário. Carrega com uma manopla no volante, atrás do volante tem uma alavanca que o piloto puxa, e aí aquilo ali faz uma fricção na questão do que está acontecendo na pista, e essa atacar usada para carregar uma bateria, que daí depois é usada para ser acionada na reta, ou também na curva, já dá, você pode usar onde quiser, para atacar ou para defender. A questão é, quando puxa essa manopla, há uma perda de velocidade, não chega a ser uma frenagem, mas é maior do que tirar o pé do acelerador. Então os pilotos têm que cuidar muito para, quando está recuperando energia, daqui a pouco não bobear e tomar um monte de ultrapassagem na pista. Ou seja, então dá para utilizar, existe um equilíbrio muito grande. Dá para utilizar diversas vezes, mas tu vai ter uma perda com isso. Sim, tem que carregar, quando termina de carregar, perfeito, pode usar. E aí pode usar 3 segundos. Perfeito. Então não é muito tempo. Então existe todo um jogo que os pilotos têm que fazer. A gente sabe que o Palou usou um pouquinho diferente na classificação, carregando numa parte das voltas e usando, e o Takuma Sato fez um videogame, assim, todo mundo ficou meio surpreso, porque ele conseguia carregar numa das retas, acionar na outra, e usou em todas as voltas da classificação. É o único que conseguiu fazer isso, e é uma coisa que ele estudou com a Honda para aplicar na classificação de Indianápolis. Na corrida ele não vai poder fazer com tanta eficiência. Achei interessante, dá para utilizar bastante, mas é como tu falou, né? Bom, senhores, a gente tem mais alguns minutos de programa. Acho que antes da gente passar, né, para GP de Mônaco, nossos palpites, é óbvio que a gente vai dar, e tinha que ser mesmo, valorizar a presença do Bernardo em Indianápolis. Vamos de palpite aí, pelo menos, né, o vencedor. Não adianta 3 primeiros em Indianápolis, a gente quer saber do vencedor. Pra ti, Flávio. A minha torcida... Bom, Flávio primeiro? Atropelei o Flávio. Vai, Flávio. Gentilmente, os visitas. Diga aí, Flávio. Quem que tu acha que vai vencer? A torcida racional ou aquela que queria muito que acontecesse? Tá, vai com as duas, vamos ver. O palpite e a torcida. Não, a torcida, claro, pro Hélio, né? Pô, eu quero muito ver esse pentacampeonato dele, acho que é um cara que merece. Até abro uma parênteses muito rápido. O cara esbanjando carisma em todas as entrevistas com o Bernardo, parece muito gente boa. Muito. Eu acho que merece. Mas eu acho que um cara que tá, assim, ó, querendo demais, assim, eu acho que também merece é o Pato Ward. Eu acho que pode ser que talvez esse seja o ano dele. Bernardo. O Pato é uma boa escolha, é um cara que tá batendo muito na trave, mas o meu cutuco, assim, eu tô com aquele feeling, assim, o Hélio. Acho que é difícil, vai ter uma missão vários outros favoritos, não dá para descartar. Mas o cara que, para mim, tá aparecendo, tá abaixo do radar o suficiente, mas rápido o suficiente para emplacar essa vitória é o... Deu um pequeno corte nessa tua vitória aí, Bernardo. O Scott Dixon. Scott Dixon Perfeito. É o cara que pode ganhar. Tá, então eu vou te liberar aí, que eu sei que tu tá na correria em Indianápolis. Eu fecho aqui com o nosso Flávio Bandeira, a gente fala de Mônaco. Pode ser? Dá teu palpite de Mônaco. A aposta é o Fernando Alonso. Tá. A Fórmula 1 aposta para a corrida é o Fernando Alonso. Grande trabalho amanhã para ti, grande trabalho. Valeu. Tá aí o Bernardo Berti. Bom, o meu palpite é Takuma Sato. Seria legal o japonês ganhar de novo, mas eu tô com vocês, é óbvio, né, Flávio? A gente não tem como dizer outra coisa que não torcer pro Hélio Castro Neves. Não é porque ele é só brasileiro. Se fosse a primeira dele seria legal, a segunda também. Mas o cara simplesmente tem a chance de se isolar como o maior vencedor, né? Então, obviamente que eu também torço pro Hélio Castro Neves. Flávio, a gente tem 2 minutinhos e eu deixei
tu no ar aqui pra gente falar um pouco também de Mônaco. Não mentimos, né? Aqui é jornalismo verdade. Gravamos o programa na sexta à tardinha, mas já tínhamos visto os 2 primeiros TLs de Mônaco. O que baseado nisso, tu espera para Mônaco amanhã, 10 da manhã? Eu espero que talvez assim, a grande surpresa, nem tão surpresa assim, seja a Ferrari. Ferrari dominou com o Leclerc os treinos de sexta, fez a primeira posição tanto no treino 1 quanto no 2, e aí o detalhe para o treino 2 na sexta-feira foi a terceira posição do Hamilton, com o Piastri entre as 2 Ferraris. Então, ainda que a McLaren seja o carro a ser batido até o momento na temporada, para esse final de semana não dá para descartar a Ferrari. Claro, Mônaco tem suas nuances, Mônaco tem o trânsito, daqui a pouquinho pode, né, acontecer alguma coisa na volta rápida, enfim, mas para o domingo não dá para descartar a Ferrari. Acho que tem chance real de vencer, porque Mônaco, de novo, tem suas nuances e é um circuito ondulado, tem as suas, né, as suas especificidades se comparar a outros circuitos da temporada, aonde o carro da Ferrari acaba que se encaixa muito bem, isso é histórico. Então, né, acho que para esse final de semana pode ficar entre Ferrari e McLaren. Max, não podemos nunca descartar por ser Max Verstappen, mas até então o Red Bull, a julgar pelos treinos livres, de fato com muita dificuldade. O próprio Max cometeu alguns erros no treino livre, tanto 1 quanto 2, e enfim, acho que para esse final de semana em Mônaco, a tendência é que Ferrari e McLaren dominem, e aí a vitória fique entre um dos 4 carros, né, que compõem as 2 equipes. Grande abraço, Flávio. Valeu mais uma vez. Eu que agradeço. Um bom domingo de corrida para quem for assistir. Aproveitem. E tem tudo para serem 2 corridas sensacionais. Abração, Guti. Obrigado. Valeu. Tá aí o Flávio Bandeira. A gente vai ficando por aqui no nosso Guaíba 300 por hora. Para quem ainda não pegou, amanhã 10 da manhã tem a largada para Mônaco. 1h45, tudo horário de Brasília, a largada para as 500 de Indianápolis. Eu volto amanhã, a partir das 9, esperando o futebol na Arena. Tem Grêmio e Bahia. Um ótimo sábado a todos. Você fica agora com o Guaíba Revista. Grande abraço. Tchau.